Olá, seja bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Bom, começando aí com a sessão de recados, né? Em breve, acredito que nas próximas semanas, vai começar a pré-venda do meu novo livro, O Usufruto de Ruínas, né? Assim que essa pré-venda começar, acredito que no início da próxima semana, mais tardar daqui 14 dias, eu aviso aí, aqui, né, em algum vídeo e deixo o link aí, tá? Vai rolar um book trailer aí muito em breve, né? A capa já está pronta. Esse book trailer foi feito pela escritora Carla Dias e eu vou divulgar no meu canal ainda essa semana, tá? E acredito que até a próxima semana, ainda agora em agosto, começa essa pré-venda, tá? Valorize então a literatura brasileira. Muito obrigado. Bom, antes ainda de começar a falar sobre o livro de hoje, né, eu gostaria de deixar algumas palavras sobre essa camiseta aqui, que é da banda Cradle of Filth, né, Cradle of Filth, traduzindo esse nome, né, da banda, seria algo como o berço da imundície, né, em português. Bom, Cradle of Filth é uma banda inglesa de black metal, digamos assim, sinfônico, né, é formada ali no início dos anos 1990. Os caras da banda foram influenciados pelos clássicos, né, do rock e do heavy metal, como Black Sabbath, Venom, Slayer, Iron Maiden também, né, por exemplo, né. O melhor disco desses caras aqui é esse daqui, Cruelty and the Beast, né, quando eles já estavam então com uma formação bem estável e uma certa maturidade musical já, né. O título deste álbum aqui é uma frase de Nietzsche, né, que ele diz que não há besta sem a crueldade, né? Esse CD aqui, então, é uma edição dupla limitada, traz uma versão da música do Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name, traz também um cover do Venom, da música Black Metal, e as letras da banda exploram, então, a cultura viking e principalmente o ocultismo, né? As guitarras são bem trabalhadas, os riffs e os solos não são nada fáceis, né, de se reproduzir, né? O vocal é bem poderoso, um vocal gutural sem ser forçado. A banda tem uma vocalista de apoio, desde que a banda iniciou eles têm uma vocalista, né? É música extrema, mas não é uma música tão extrema quanto outras que existem por aí. É black metal da melhor qualidade. Confira então, se você quiser conhecer uma trilha sonora legal para o livro de hoje, Cruelty and the Beast, tá? Bom, Memórias de um Gigolô, este é o título do livro de Marcos Rey, lançado pela editora Ática em 1986. Essa edição aqui é a 7ª edição e vem com autógrafo do Marcos Rey, né? O que não é nada assim extraordinário, já que o Marcos Rey fazia muito sucesso, principalmente nessa época aqui, em 86, e ele autografou inúmeros livros, né? A primeira edição desse Memórias de um Gigolô é de 1968, saiu pela editora Senzala, né? Portanto, ainda durante a ditadura. É bom nós não nos esquecermos disso, né? De que o livro foi lançado durante a ditadura, e a última edição saiu pela Global em 2011. Marcos Rey é o pseudônimo de Edmundo Donato, é um escritor paulistano, nasceu no ano de 1925, né, já falecido. O primeiro livro de sucesso de Marcos Rey foi Café da Manhã, uma obra de 1960, foi quando ele assumiu também, o ano que ele assumiu a presidência da União Brasileira de Escritores, né, a UB. Em 1986, ele próprio adaptou esse romance aqui, então, para uma minissérie da Rede Globo, que foi estrelada pelo Lauro Corona, que é quem está aqui, né, o Lauro Corona, na capa desse livro, né, no papel de Mariano, né, o Tomoshi. A Bruna Lombardi fez o papel da Lu e o Ney Latorraca fez, então, o Esmeraldo. Antes da minissérie também saiu um filme
do ano de 1970, que aí foi estrelado por Cláudio Cavalcanti e Rossana Guessa, né? Dirigido por um diretor que está esquecido, que é Alberto Perialise, né? Foi um diretor de muito sucesso, né, nos anos 70, mas que hoje está no ostracismo. Em 2016, o Falabella fez uma versão para o teatro, né, uma super produção, não cheguei a assistir, mas houve boas críticas, né. O Marcos Rey seria mais conhecido hoje pela literatura juvenil, né, O Mistério dos Cinco Estrelas, o Rapto do Garoto de Ouro, né, esses livros ainda fazem um bom sucesso aí com a garotada nos dias atuais, né. Marcos Rey escreveu muito para televisão, principalmente telenovelas, escreveu para Tupi, Excelsior, a TV Cultura, Rede Globo, né? Ele chegou inclusive a escrever episódios para o Sítio do Pica-Pau Amarelo, lá durante os anos 1980, né? Bom, Memórias de um Gigolô começa com um pequeno aviso do próprio autor Marcos Rey, né? O Marcos Rey afirma que foi o próprio Mariano que falou a ele sobre essa autobiografia que Mariano pretendia escrever, né? Marcos Rey gostou demais da história, mas não acreditava muito que esse novo amigo, né, da noite cumpriria o plano. Então o Marcos Rey ameaça: olha, se em 10 anos você não escrever, então eu vou roubar essa ideia e esse tema de você, tá bom? 10 anos se passam, claro, e nada dessa autobiografia sair. Então Marcos Rey resolve escrever essa biografia de Mariano, né, tentando imitar aquele estilo oral ali do Mariano. E acaba por, no final, ironicamente, né, nessa introdução, dedicar o livro ao próprio Mariano. A história se passa em São Paulo, ali nos anos 1930, final de 1920, principalmente na capital, mas há uma parte ali também que é ambientada no litoral aqui paulista, tá? É narrado em primeira pessoa e conta a vida de Mariano, que começa ali desde uma pequena convivência com a tia, até a morte, a Madame Antonieta, que é uma cartomante, uma astróloga, uma médium, né? Uma sobrevivente, né? Ela ensina a ele os princípios da leitura de cartas, então. Com as cartas, né, ela faz uma última previsão, pouco antes, aliás, praticamente antes, né, de morrer, né? Mariano vai conhecer uma mulher muito bondosa, é a Dama de Ouros, né? Mas também vai conhecer um homem mau, que é o Valete de Espadas. Vai conhecer uma mulher que será, assim, o grande amor da vida dele, mas também será a desgraça da vida de Mariano, né? São essas, então, as previsões da tia de Mariano. Valete de Espadas é Esmeraldo e essa mulher é a Lu. Quando Mariano, que ainda não é conhecido como Tomás, né? Conhece Lu, ela está com Esmeraldo, né? Esmeraldo e Lu são amantes e Esmeraldo agencia a Lu. Ela fica com Mariano simultaneamente, né, mas sem nunca, na verdade, abandonar Esmeraldo. Mariano arquiteta vários planos para Lu se envolver ali com outros homens, né, normalmente homens poderosos, ricos, e assim eles conseguem sobreviver da renda que ela consegue com esses homens, né. Antes, porém, dessa estabilidade precária, né, ela trabalha se prostituindo e Tomás também se prostitui, para que, né, então, nesse período, ambos possam viver com essa quantia que ganham aí com esse trabalho, né? São vários golpes dados, nós temos a impressão de que até determinado ponto esses homens enganados, eles sabem, né, que estão sendo enganados, mas vale tudo para terem também, claro, de forma muito provisória, muito precária, a bela Lu, né? Não seria lógico pensar que esses homens tão poderosos, perspicazes, tenham caído assim né, em todas as histórias de Tomás e em todas as histórias de Lu, sem saber ali minimamente onde eles estavam pisando. Então,
Tomasz engana, Lu também engana, mas eles também, claro, são enganados, né? A primeira personagem desse livro que eu considero é a própria cidade de São Paulo. O leitor vai conhecer ali os becos, os diversos lugares da capital durante o dia, mas principalmente durante as noites e as madrugadas, né? Nessa cidade vagam diversos tipos de vagabundos, né? Vagabundo, como o próprio livro nomeia essas pessoas, né? Aliás, o romance, claro, é cheio de frases, trechos também que não são nem um pouco politicamente corretos, né? O leitor não pode deixar de ter em mente que se trata de um livro de 1968, embora politicamente ele seja correto, né? O personagem Tomasz é machista, misógino, cheio de inúmeros preconceitos, então há mais uma transgressão em termos de moral do que uma transgressão de política, né? Tomasz vive algumas épocas de prosperidade, ele é um intelectual subdesenvolvido, né? Ele próprio se auto-intitula assim. Ele mostra ao longo do romance que ele é um sujeito lido, né? Fez várias leituras, mas ele usa essas leituras principalmente para encantar, né, a burguesia, para mostrar aos ricos que ele tem cultura, né? Os ricos gostam disso. E é uma forma de deixar mais completo esse personagem que engana os ricaços nas noites paulistanas. E também te dá credibilidade, né? Como é que alguém escreveria as próprias memórias de uma forma tão, né, interessante se não fosse versado, né? É um romance que fala da metrópole, da vida cosmopolita, né? E Marcos Rey abusa do humor, da ironia, do cinismo e do sarcasmo, né? Ainda que muitas vezes ele retrate um pouco assim um lugar comum da boca do lixo, né? Assim, a visão de alguém da classe média, no caso o escritor, né, sobre um personagem que precisa dar golpes ali para sobreviver, né? É meio irônico isso, porque o Tomasz, ele vive dizendo o tempo todo que odeia trabalhar. Mas o leitor vai perceber que ao mesmo tempo, né, esse trabalho, dá um trabalho danado ficar passando a perna nas pessoas, né? A se fazer muito planejamento. Então, desde o planejamento à execução é muito trabalho, né? E se você for ver bem, Tomasz, Lu, Esmeraldo, né, eles são personagens caricatos, né? São todos um pouco caricaturas, né? Se inicialmente Marcos Rey tinha a noção de que, quando ele escreveu, né, Memórias de um Gigolô, era um romance de entretenimento, ele escreveu para que fosse um romance de entretenimento, hoje ele não pode mais ser visto assim, né? Pela linguagem fluida, as tiradas inteligentes, o humor, a ironia, né? O domínio da técnica de narrar, uma narrativa segura, com ritmo, né? Certamente essa obra hoje se encaixaria ali em um romance quase erudito, né? Embora o folhetim, né? O folhetim tenha sido a inspiração de Marcos Rey, ele conseguiu com essa ironia ir além desse estilo, né? Misturando também ali um pouco de crônica policial, uma literatura satírica, né? Entre vários outros estilos que o leitor pode encontrar aqui, né? Prova então dessa caricatura, o leitor percebe em vários momentos, né? Um desses momentos que eu quero citar é que muitas vezes, né, frequentemente o Tomasz fica rico, às vezes até riquíssimo, né? E em pouquíssimo tempo ele consegue dilapidar todo esse patrimônio que ele juntou com o Lu, né? Basta perder então essa fonte de renda, né? No caso, algum rico ali que está sendo explorado, e basta isso para ele voltar em pouco tempo a cair na pobreza, né? A roupa, o jeito de falar, tudo é caricato. E é isso que faz com que o leitor se divirta muitas vezes durante a leitura, né? É isso que torna a leitura bem atraente, né? Esses exageros aí, esses personagens caricatos, né? Fica então uma questão aqui: será que é um romance datado, né? Talvez. Em alguns aspectos até acho que sim, mas em vários outros aspectos não é um bom romance, né? Não deveria
está hoje condenado aí ao esquecimento, né? A última tiragem tem 10 anos, mais de 10 anos, né? E hoje, então, esse livro parece que está, como Marcos Rey parece, né? Está no ostracismo. Não é uma leitura muito divertida, a história é bem construída, tanto é que nós, leitores, nós nos simpatizamos ali com o malandro Tomás, com o Esmeraldo e também com o Lu, né? Romance, então, resumindo, né, é a história da sobrevivência, né, a história de personagens que não desejam, não querem ali um emprego formal, com carteira assinada, no chão de fábrica, né? Mas não quer dizer que eles não trabalhem, né? Eles querem o conforto por meio, então, desses outros ofícios, né? E em momento nenhum o romance condena essa escolha, né? Mas não pensa, assim, não é que isso acontece porque quem narra é o próprio malandro e ele não se condenaria, né? Ele não condenaria a si próprio. Não é isso. Nós não podemos nos esquecer que o escritor aqui dessa obra é Marcos Rey. E ele poderia ter colocado algumas moralidades nas mãos do narrador, talvez até um narrador onisciente, né? Mas ele não fez isso, ele preferiu ser, com relação a esse tópico, o mais imparcial que pôde, né? Então leia esse livro, é um livro muito bom, os diálogos são precisos, a linguagem muito bem construída, é fluida, né? E se você não conhece Marcos Rey, nem pelos livros juvenis, vale a pena conhecer, vale a pena começar por esse Memórias de um Gigolô, que é uma obra bem divertida, bem escrita, né? É uma literatura de qualidade, né? Muito obrigado aí por você ter assistido esse vídeo, e não se esqueça, valorize a literatura brasileira. A nossa literatura é de qualidade. Muito obrigado e até a próxima.